né? Esse mês agora de agosto completou 20 anos da Lei Maria da Penha. E assim, é uma vitória, né? Uma conquista e a luta das mulheres, né, contra o abuso, contra a violência, ela é uma luta muito longa, né? Se a gente for olhar o histórico, é uma luta muito longa, assim, e é um histórico recente de conquistas, né? Inclusive, esse mês teve algumas alterações na lei, teve algumas coisas assim que já estão mudando, né? Está endurecendo um pouco a lei. O que está acontecendo, né? A gente vê muitos casos de violência doméstica. A gente tem a impressão que está aumentando. Mas o que está acontecendo, né? As mulheres estão tendo mais consciência de onde elas estão, do que está acontecendo com elas, né? Porque antes a mulher não tinha essa visão, né? Uma questão cultural de sofrer um abuso ali, né? No âmbito doméstico e às vezes não saber nem que está sofrendo aquele abuso, né? Então, assim, a mulher está tendo um pouco mais de consciência. E é nesse ponto que a gente vem tratar, assim, de conscientização da mulher, né? O que a gente precisa? Eu escuto muito as perguntas assim, como que eu faço para me ajudar uma amiga que está nessa situação de violência doméstica? Como que eu faço para me ajudar uma amiga que está passando por isso? Eu escuto muito isso, né? Então, assim, o que você pode fazer? Primeiramente, é não julgamento, né? Você não tá ali para julgar, você deveria ter saído, você tem que sair, você tem que se posicionar. Não, você tá ali para acolher, né? Porque a mulher, às vezes, ela não sabe nem que está naquela situação, né, de violência. E assim, a violência doméstica, ela fere a própria Constituição, né, que é o direito da mulher de ser livre, de ir e vir, de ter seu próprio pensamento, de ter suas ideologias. E a gente sabe que acontece muito, né, dentro do ambiente doméstico, essa questão da relação vamos dizer assim, de uma relação mais frágil, né, por parte da mulher dentro do ambiente doméstico. Então, assim, muitas vezes ela não tem essa consciência que ela está sofrendo aquele abuso, né? E o que a gente pode fazer enquanto sociedade, enquanto familiar, enquanto rede de apoio, é justamente dar esse suporte, né, para ela se conscientizar e ela conseguir sair daquele relacionamento, né, daquela situação de abuso. E o que a lei vem fazer? Ela vem acrescentar, ela vem ajudar a mulher a sair, mas precisa partir da sociedade, essa cultura, né, e da própria mulher, de estar saindo daquele ambiente. Vânia, quando a gente fala de agressões, às vezes a gente pensa muito na parte física, né, na agressão física, mas existe também a agressão moral, a agressão sexual e por aí vai, né? Isso. Você poderia falar um pouquinho que tipo de agressões hoje, né, são consideradas agressões contra a mulher? Então, quando a gente chega nessa situação da agressão física, eu falo que já é assim o limite do limite, né? Porque eu escutei muito esse mês de agosto lilás falando que toda mulher que foi morta, ela sofreu uma agressão psicológica antes, né? Nem todas foram mortas, mas todas sofreram agressão psicológica antes, né? Nem todas chegaram naquele ponto do feminicídio, mas todas sofreram esse tipo de agressão antes de acontecer o feminicídio. Então, assim, quando chega nessa parte, já é o extremo do extremo, né? Ele já teve muitas agressões psicológicas, morais, financeiras, patrimoniais, né? A gente sabe que ainda tem esse controle, né, patrimonial sobre a mulher ainda, né? Às vezes não tem aquela liberdade de estar fazendo o que ela pensa, ela sempre tem que estar se sujeitando, né? Isso, se submetendo à opinião do marido. Então, assim, é muita questão cultural mesmo, né? A mulher precisa, na realidade, precisava, assim, de uma política mais voltada para a conscientização. Eu sempre falo, né? Consciência é o ponto inicial de tudo. Eu acho que as ações que estão sendo desenvolvidas pela comunidade organizada, né, pela comunidade civil, a prefeitura municipal também vem desenvolvendo algumas ações, mas eu acredito que é um começo. Estamos no caminho, mas tem espaço para reforçar, né? Agora eu queria, assim, ó, Vânia, como és uma profissional do meio, né, e acaba tendo muito acesso a essa informação e ajudando muitas mulheres também, no início você mencionou que hoje a mulher, ela fala mais, ela procura mais do que um tempo atrás. O que talvez para nós, né, da mídia, enfim, dá aquela impressão que o número de violência contra a mulher, os casos estão aumentando. Talvez não seja exatamente isso, mas sim está tendo uma repercussão maior, está tendo uma visibilidade maior. Então, diante disso, assim, você consegue trazer para nós algum dado ou a sua percepção de como que você vê isso hoje? De fato está aumentando, né, ou em nosso município, algum dado específico, assim, de um ano para o outro? Como que você vê? Então, o Mato Grosso, infelizmente, ele tem uma média muito alta, né, de feminicídio em relação ao país, né? Justamente pela questão que eu acredito que eu coloquei no início, que é a questão cultural, né?
de achar assim que do patriarcado, né, achar que o homem ele tem um poder maior sobre a mulher, né? Ela exerce essa relação de inferioridade na relação. Então, Mato Grosso, como sendo assim, um estado mais agrícola, um estado que esteja voltado mais para essa questão, né, agrícola e às vezes um pouco menos de conhecimento, acaba sendo um estado que está entre os primeiros do país em feminicídio. Está aumentando muito, ainda está crescente. Por mais que a lei esteja um pouco mais rigorosa, está crescendo muito a questão do feminicídio, muito mesmo. Porque justamente as mulheres estão tendo consciência, elas estão se posicionando, e isso está gerando um impacto, né? Está gerando um impacto. E aí que acontece muitas questões que, às vezes, até um pouco de aumento, mas eu acredito que essa questão cultural, ela vai se estabilizando, né? Quando a mulher tiver a consciência, isso foi estudado a partir da escola, eu acho que a menina, né, a mulher precisa crescer com esse pensamento, não só as mulheres, mas a gente que tem filho, homem, os meninos, né, se conscientizar que a mulher não é um objeto, a mulher não é propriedade, ela é sua parceira, sua companheira, né? E ela tem que ser respeitada como todo cidadão, né? É os direitos fundamentais da pessoa humana, independente se seja mulher ou se seja homem, né? Ela tem que ser respeitada nesse nível. Vânia, diante deste contexto, né, se tivermos aí alguma ouvinte em alguma situação que se identifica, né, que está sofrendo alguma violência ou familiar, enfim, né, quais são os meios hoje que essa pessoa pode utilizar para denunciar ou para pedir ajuda? Como que funciona? Pode. Tem vários meios, né? Tem o 180, que é uma linha específica para a mulher, né? Que está sofrendo algum tipo de agressão psicológica, moral, qualquer tipo de agressão na relação, né? E assim, e não só para denunciar. Às vezes a pessoa quer ouvir alguma coisa, ela quer entender o que está passando com ela quer entender se ela quer fazer uma denúncia ou não, o que está acontecendo ali. Ela pode estar ligando nesse 180, né, que é especializada, ela vai ser muito bem atendida, né, vai ser muito bem orientada sobre o que ela deve fazer, o que ela não deve, o que está acontecendo. E tem os canais Polícia Militar, né, claro, um caso assim de extremo, a Polícia Militar, que já é uma questão mais ofensiva, né, quando já estiver acontecendo o mesmo fato ali de uma agressão. A Polícia Civil, que ela pode estar fazendo a ocorrência. Se ela não quer ir na Polícia Civil, hoje aqui em Canarana mesmo a gente tem uma sala especializada para atender essas mulheres na Polícia Civil, mas ela pode fazer virtualmente também. Não quer se expor, porque uma das grandes questões é não querer se expor, né? Porque querendo ou não, é vergonhoso, né? Você tá passando por uma situação de violência dentro do seu relacionamento, dentro da sua família ali, você tá expondo isso, porque vai gerar ali um movimento, né? Da polícia, do Ministério Público, do fórum. Então, assim, às vezes a pessoa não quer se expor. Ela pode fazer um boletim de ocorrência virtual, né? Sem problema. O pessoal está sendo muito bem orientado para atender essas mulheres, tanto na civil quanto no fórum, né? A gente sempre se coloca à disposição para orientar essas mulheres. E é muito importante buscar essa orientação, né? O início de tudo é buscar a orientação. Vânia, eu sei que é uma pauta, né, que a gente poderia conversar muito mais e por isso vamos deixar também à disposição o microfone, se entender oportuno em outro momento para fazermos novos momentos. Eu acho que é muito bacana, né, a gente continuar esse trabalho não somente no mês de agosto, né, não só porque é o mês, né, em que a gente fala dessa conscientização e tudo mais, mas durante o ano termos outras pautas também para falarmos sobre isso, trazer dados, orientações para as nossas ouvintes, tá? Então, por enquanto, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Muito bem. Conversamos então com a Vânia Gonzaga, ela que é oficial de justiça, nos trazendo algumas informações aqui para os nossos ouvintes. Agora nós vamos conversar com a Lucilene da Silva Pereira, ela que faz parte aí das meninas do Pedal Sem Pressa, elas que pedalam aí pelas madrugadas nas ruas de Canarana e vai nos trazer algumas informações. Primeiro fale para nós um pouquinho sobre, né, o que é esse grupo, o que motiva vocês a fazerem esses movimentos aí nas madrugadas e depois também já fale um pouquinho pra gente sobre a ação que vai acontecer no próximo domingo. Bom dia. Bom dia Clarice, bom dia ouvinte da rádio. Então, o nosso grupo, na verdade a gente começou um grupo 5 anos atrás, né? Já fez 6 anos agora. A gente começou se divertindo pelas madrugadas, vamos fazer um pedal, vamos passear, vamos... E isso foi ganhando público, né? Foi ganhando repercussão. E aí a gente convidava aí via o movimento, achava legal, falou, nossa, vocês pedalam pela madrugada, eu também quero. E aí a gente formamos um grupo. E aí a gente começou a fazer passeio Dia das Mães, né? Passeio agosto, né? A gente sempre que tinha algum mês, que tinha alguma comemoração, a gente reunia para fazer algo mais interno, né? Só entre
as meninas mesmo que pedalavam junto com a gente. Isso foi ganhando forma, foi ganhando força. E aí hoje a gente já tá aí, vai fazer o quê? Quinta edição que eu organizo o passeio ciclístico do Outubro Rosa, né? De todo ano. E aí a gente foi formalizando. Hoje a gente já somos uma associação de mulheres ciclistas, né? Que a gente sempre está unidas para fazer, né, esses passeios, fazer essas campanhas, né? E é isso. Lucilene, estas ações que vocês desenvolvem, elas vêm ao encontro da necessidade que a Vânia comentou, né? Exatamente. De levar a conscientização, de ser o acolhimento, às vezes, uma da outra também, né? Esse grupo de apoio, né? Sem julgamento, de estar ali presente para essas mulheres que precisam, porque isso faz toda a diferença para sair desse ciclo da violência, né? Elas saírem, elas respirarem, elas verem coisas diferentes, elas abrirem a visão, né? E a gente está ali para isso, nossa associação, né, Lu? Sim. Eu também faço parte da associação, gosto muito. E assim, a associação, o pedal me ajudou muito em vários momentos da minha vida, de ansiedade, de estresse. Então, assim, essa rede de apoio é muito importante. E nós estamos abertas para receber todas as mulheres que quiserem participar. Muito bem. E eu acho que é legal, né, reforçar aqui, porque deixa apenas de ser um esporte, né, um exercício físico. Vai muito além, né? Sim, vai muito além. Lógico, a gente tem, eu, por exemplo, tenho uns dias que eu gosto de fazer aquele pedal forçado, né, que eu preciso que eu preciso descarregar elas, então eu faço, às vezes a gente eu vou até ali vou no Garapu, né? Até querência e volto. Eu já fiz um pedal daqui de Canarana até Gaúcha do Norte, né? Então, assim, então, assim, aí a gente tem os dias que eu gosto de fazer esse tipo de pedal, né? Mais forçado, um pedal mais... E tem os dias que eu gosto de fazer com as meninas também. Passear, bater papo, conversar, a gente toma um chimarrão, uma leva um chimarrão, aí a gente faz piquenique também, a gente leva as frutas, as meninas uma leva coisa, leva outra, então assim, é uma coisa bem descontraída, né? Aquelas que só pedalam assim uns 4, 5 quilômetros, elas podem começar com você? Pode, com certeza. É por isso que é o lema, né? É isso, isso, é por isso. Bem. Vai no seu ritmo, vai tranquila. E tem horas assim que a gente começa a conversar e se empolga. E aí, a hora que você olha, cadê fulano? Vamos esperar. Volta, vai atrás daquela fulana e vamos. Ai, não consigo. Olha, não tô aguentando. Ou desce da bike, ou empurra e vamos. Mas ninguém fica para trás, né? Muito bem, gostei. Porque tem muitas pessoas, eu já fiz vários convites a algumas colegas, que elas falam assim, mas eu não tenho costume de pedalar. Não vou dar conta. Eu não vou dar conta, né? Dá conta sim, nem que a gente empurra, mas dá conta sim, é bem tranquilo, a gente não força, é igual a Lu falou. Tem os mais assim... acelerados. Um nível mais hard, né? Um nível mais avançado, mas tem para nós que somos iniciantes, né? Muito bem. O meu primeiro pedal foi agora em março, né? No Dia das Mulheres, teve um passeio ciclístico, e aí eu perguntei, todo mundo me assustando, né? Não, mas 20 e tantos quilômetros, né? Eu falei, meu Jesus, eu não vou dar conta não. Mas dá. E o pedal é uma coisa tão bacana que naquele momento você esquece de tudo. Boleto, briga, fofoca, tudo. Você só pensa ali, eu tenho que conseguir, eu tenho que respirar, eu tenho que tomar água. Só. É uma leveza. Chega a fazer um reset na mente. Exatamente. No final, você tá moída, mas bem. Muito bem. Boa. Nós tivemos aqui o feedback, então, da Andressa, né? A Andressa que está aqui conosco também, participando. Ela também é integrante, como ela mencionou, desde março, então, né? Do Pedal Sem Pressa. Bom, mas voltamos, então, a falar do evento de domingo, né? Como é que vai ser? Quem pode participar? Precisa fazer inscrição antes? Conte aí para nós como que vai funcionar. Então, esse nosso evento, ele vai funcionar da seguinte forma. O nosso ponto de encontro vai ser aqui na ciclovia, né? Em frente ao Hotel IP. A gente encontra a turma ali. E a gente vai ter o café compartilhado também, né? Que cada integrante leva algo para ajudar, né? Um bolo, um suco, um café, um chá, enfim. E a gente se reúne, a galera ali. Aí a gente sai
nosso percurso. Lembrando que a gente vai ter uma pessoa ali só para guardar ali no carro as frutas, o carro de apoio para juntar as coisas para levar lá para o passeio, lá para o local do nosso café, que vai ser lá na pousada Mandacaru. O BA cedeu para nós, né? Desde já quero agradecer ele já também, né? Porque eu falei com ele imediato e falou: não, Lu, fica à vontade, vai lá, pode, vocês ficam à vontade. E aí a gente vai ter o café lá, vai ter um momento, né, de descontração, vai ter uma roda de conversa, né? Que a Vânia tá aqui, ela que vai falar, conduzir, né? Conduzir. Conversa, tirar dúvidas das meninas, conversar, né? É isso que a gente quer, é justamente esclarecer e tirar dúvidas, né? Tirar dúvidas, e muita gente tem muita dúvida, assim, muita gente não, muitas mulheres, né, principalmente, sobre a situação que vive. Então a gente quer conversar mesmo, é uma roda de amigas de conversa. Muito bem. Daqui até lá, qual que é a distância? É em torno de 16 quilômetros. Tá. É isso. Precisa ir e voltar, né? Então são 32. Não, é 16 entre ida e volta. Ah, melhorou, melhorou. 8 para ir e 8 para voltar. Isso, bem tranquilo, bem... Na verdade, tem um ponto muito importante, né? Teremos carro de apoio. Perfeito. Então, se alguém não conseguir, mesmo a gente empurrando, ainda tem o carro de apoio. Que ensina e leva, tá tudo tranquilo. Perfeito, perfeito. E agora, uma outra parte, então. É preciso fazer alguma inscrição antes ou é só comparecer no local no horário? É só comparecer no horário. Por que a gente não abriu inscrição? Porque aí fica uma coisa assim, ai meu Deus, a pessoa fica muito... Fica com aquela coisa, tenho que estar lá. Isso. Então a gente colocou bem à vontade, se sinta à vontade, vá. Aí tem muitas pessoas que falam assim: mas minha bicicleta não é de corrida, minha bicicleta não é de pedalar. É a bicicleta que você tem. Eu vou falar por mim. Quando eu comecei lá 6 anos atrás, a minha bicicleta valia R$700. Eu comprei uma bicicleta no valor de R$700 porque eu precisava, eu queria fazer, né? Como eu já falei aqui outras vezes, quando eu comecei nesse mundo do ciclismo, do pedal aí, eu era uma pessoa eu era obesa, eu pesava 105 quilos. Eu tinha pressão alta, eu tinha hipertensão, eu tinha colesterol alto, eu era aquela pessoa assim que eu fazia alguma coisa, eu acabaria morrendo. Então, assim, foi a hora do estralo, eu falei: Lu, mas não, bora, vamos fazer a coisa acontecer, sai desse mundo aí. Aí o que acontece? Aí foi aonde que vinha, né? Vinha aqueles pensamentos: eu tô gorda, eu tô feia. Aí eu ia na loja, ia comprar uma roupa, eu não conseguia, as roupas ficavam tudo. Por quê? Porque eu não me cuidava. Foi deixando, aí eu dei o estralo. Eu falei: não. Aí, assim, como eu achei que isso foi muito bom pra mim, por que não levar isso pras outras mulheres também, né? Porque foi muito bom pra mim. Então, a gente não pode ficar com aquela coisa só pra você. Vamos dividir com as outras, né? Aí foi onde veio a ideia de, vamos fazer acontecer, vamos chamar as meninas. Olha, eu tô emagrecendo. E aí sim, uma foi vendo, a outra foi gostando. Falou: nossa, Lu, o que você tá fazendo, filha? Eu tô pedalando. Lu, o que você tá fazendo? Tô pedalando. Então, assim, é pedalar mesmo, fazer exercício. É muito bom pra mente, pro corpo, né? Pra alma. Então, você vai fazer um pedal aqui, você sai estressadíssima, você vem de lá assim, acabou. Leve. Que bom. No próprio grupo também, né? Sim. Vários relatos, assim, de pessoas que estavam com depressão, começaram o pedal, ou também obesidade, ou então aquele negócio assim: eu não posso, eu não consigo, eu não sei o quê, né? Então, ali, é uma levantando a autoestima da outra. Eu não consigo. Consegue. É quase igual de mãe para filha, assim. A gente brinca lá que desistir não é uma opção, né? Fala assim: ou você olha para frente, pedala e vai, porque para trás já tá mais longe, né? Então só vai, né? E uma incentivando a outra. Muito bem, agora são 9h46 e para você que está conectando a gente, nós conversamos aqui com a Andressa, que faz parte aí do movimento das meninas do Pedal Sem Pressa, a Vânia e também a Lu, né? Todas fazem parte, e a Vânia que hoje também falando como oficial de justiça sobre alguns dados, né? E por isso associaram esse momento, esse passeio ciclístico
também com o Agosto Lilás, que é esse mês de conscientização contra a violência. Então, nós, enquanto Rádio Vida Nova, queremos agradecer, né, esta iniciativa de vocês. Parabéns, né? São várias ações que estão sendo desenvolvidas no município, algumas com apoio, às vezes, do poder público, outros da comunidade civil organizada, né? Fazendo estas ações que realmente levam a conscientização, a informação, né, para toda a comunidade. Então, parabéns por esta iniciativa. Gostaria que vocês reforçassem o convite, né, para todas as mulheres, né, meninas, mulheres, para participarem, então, desta ação no próximo domingo. Sim, vou frisar, né, que eu tenho algumas dúvidas, né? Ah, Lu, mas é só para as mulheres? Não. O nosso intuito é que possam ir homem, criança, porque assim como vai ser um passeio, é super tranquilo. Então pode o esposo, a filha. A gente vai fazer uma coisa bem tranquila, já justamente para a gente interagir o pai, a mãe, o filho, né? Para estar junto com a gente lá nesse dia do evento. E outra coisa também que o pessoal estava perguntando é a questão, vou frisar aqui, né? A questão como que vai ser esse café da manhã. Que nem eu já falei, a gente vai ter o carro de apoio lá em frente, o ponto onde a gente vai parar, né? Esperar o pessoal lá no Hotel IP, em frente. A gente vai ter o carro lá, o pessoal chega com o seu lanche, a gente põe lá no carro, vai lá. Aí eu tenho a equipe, né, que me ajuda, vai deixar organizar o café da manhã para nós, a gente vai fazer o nosso passeio. Chegamos no nosso passeio, o nosso café já está pronto, a gente já vai tomar o café ali, aí onde vai ter, né, a palestra. E aí vai ser, né, frisar o horário às 6 horas da manhã, a gente quer sair às 6 horas, então a galera que queira, né, chega um pouquinho mais cedo para a gente não atrasar, porque a gente sabe que a gente vai sair da cidade, então a gente sabe que daí vai começar um pouco do movimento, então que venha mais cedo, chega no horário certo, né, não atrase, que é pra gente conseguir fazer um evento aí bem bacana. E a rota, né? A rota é uma rota tranquila, né? A gente tem esse hábito de fazer essa rota, mas a gente sempre faz ela inteira, né? No caso, ela dá 36 km, só que a gente vai fazer só um pouquinho dela, só para mais fora da cidade, né? E vem uma rota tranquila, não, né? E é que nem a Andressa frisou ali. Ah, eu tô cansada. Não, tá cansada, para um pouquinho. Ah, não dou conta de subir. Desce da bicicleta, empurra, né? Eu sempre tenho, quando eu não estou para ajudar, para auxiliar, mas sempre tem uma do grupo que tá ali, olha, tá cansada, vamos esperar um pouquinho. A gente sempre vai estar apoiando. Isso, a gente sempre tem esse acolhimento, né? Sempre a gente tem as meninas mesmo, nós mesmos da associação, sempre a gente faz as nossas reuniões, a gente sempre fala, ó, meninas, né? É um apoio, assim como foi bom para nós lá no começo, vamos apoiar essas meninas, essas mulheres que tá querendo, que tá vindo, que muitas delas têm esse medo, né? Que nem eu tive também no começo, né? No começo eu já cheguei a fazer pedal aí, que eu olhava, eu chorava. Eu falava, meu Deus, mas eu não dou conta. Aí eu brigava comigo, não, você dá conta sim, você vai, você precisa. Então, assim, é isso que motiva, né? Vamos, né, convidar essas mulheres aí que queira participar com a gente e que queira também fazer parte, né, do nosso grupo. É um grupo aberto para as mulheres, né? De momento, é só mulheres. Lá no nosso grupo a gente tem 70 mulheres lá, né? Então, assim, o nosso foco, o acolhimento mesmo, mais é para as mulheres que queiram, independente que seja, né, adolescente, moça, senhoras. A gente tem uma colega nossa lá, vou falar aqui que ela, né, ela fala, pode falar. A Luzinete, ela tem 58 anos. Então, assim, ela começou, era até engraçado, sabe? Ela não deu conta, eu não sei trocar marcha. Hoje, ela já foi para Serra Dourada, a gente de bicicleta, né? Então, assim, é um acolhimento. E elas. Isso. Então, é para todos os públicos. Isso. Então, assim, que fica aí o convite para as mulheres que queiram, né? Vamos participar. Eu tenho o Instagram lá também, que é o @pedal sem pressa, que queira entrar lá, ver os nossos posts, nossas fotos, né? Os vídeos, café da manhã, todos os eventos que a gente faz, a gente vai, deixa lá tudo lá para o pessoal ver, para, né? Para estar aí. Incentivar elas, né? Muito bem. Lu, agradeço a sua participação. Tem mais alguma palavra, alguma consideração final para os nossos ouvintes sobre o evento ou sobre a associação?
Sim, a gente tem que agradecer, né? Eu, de início, como eu sou aqui a presidente da associação, quero agradecer sempre as meninas, né? Que eu sempre falo, sempre tá lá no grupo, ó, Mulheres Unidas, né? Elas são mais Imbatíveis. fortes, são imbatíveis, mais fortes. Eu sempre falo, gente, vamos, eu sempre bato na tecla, vamos fazer o negócio acontecer, porque se nós, mulheres, que nós não arregaçar as mangas e for. Infelizmente, a gente sabe que se não é nós por nós mesmos, ninguém vai ser por nós. Então, vamos levantar a cabeça, vamos erguer as mangas, vamos fazer as coisas acontecer. A gente tem mais projetos, nós temos mais planos aí na frente, a gente tem muita coisa boa vindo aí. Pela associação, que a gente já começou agora essa associação, né? Assim, Resisto, mas na verdade a gente já muito tempo que a gente já vem fazendo todos esses, né, essas campanhas, mas agora assim a gente já foi lá em cartório, a gente já registrou, a gente já tá organizando o CNPJ, então assim, tá uma coisa bem organizada que é justamente para a gente fazer a mesma coisa acontecer, fazer a diferença aí para ajudar essas mulheres aí que precisam. Muito bem, uma história para se inspirar, né? Vânia, alguma consideração para os nossos ouvintes? Quero deixar em aberto, assim, né, para todas as mulheres, independente de classe social, de idade, que não se sintam acuadas, né? Não se sintam envergonhadas. Se tiver alguma dificuldade, algum questionamento, procure os órgãos públicos, né? Eles estão lá todos para servir, né, essas mulheres, para escutar, para ter uma escutativa, sem julgamento. Procure, né, as redes de apoio, porque sem rede de apoio a mulher volta para aquele ciclo de violência, né? Então, o que a gente faz aqui no Pedal Sem Pressa é justamente isso, é uma rede de apoio, né, particular, assim, né, que a gente mesmo percebeu essa necessidade, mas procure, né, existem muitas formas de rede de apoio, e a mulher sem rede de apoio, ela não consegue sair desse ciclo. Então, a gente como família, como sociedade, como amiga, né, a gente está ali para ajudar. Então, procure os órgãos públicos, procurem a gente, procure as amigas, as famílias, não fique, né, dentro desse ciclo, né, saia desse ciclo de violência e vamos fazer parte, né, da sociedade, da comunidade, e vamos para frente. Muito bem, esta foi então a fala, né, a mensagem da nossa oficial de justiça, Vânia, né, contribuindo conosco aqui. E agora então as palavras finais também da Andressa, né, para finalizar então este momento aqui com as meninas do Pedal Sem Pressa. Sim, quero reforçar, na verdade, o convite, né, tanto para o nosso pedal de domingo, quanto também para fazer parte da nossa associação, né, porque é muito bom. Eu digo que assim, eu iniciei esse ano, você não precisa ser profissional, você precisa querer, né? É muito cedo, não, a gente espera, não tem problema, a gente espera. Mas eu não consigo, consegue? Consegue. Se você não conseguir, a gente empurra, né? Então, assim, é uma incentivando a outra mesmo, e nós estamos ali realmente como rede de apoio, né? Tanto para psicóloga, terapia e tudo, né? E é um ambiente muito gostoso, muito acolhedor. Então, venha fazer parte tanto do nosso pedal, quanto da nossa associação. E a Lu não falou se eu podia falar, mas em breve teremos mais novidades aí, né? Temos muitas campanhas bacanas, muito pedal pela frente, e a gente conta com toda a população canaraense.